Nós estamos conversando sobre alguns pontos importantes para trazer um pouco mais de liberdade para nossa maternidade e para os dias atuais. O segundo ponto que a gente vem conversar agora é sobre a nossa ideia de uma casa arrumada. Esse ponto é tão fundamental e tão essencial e muitas vezes a gente passa por ele sem perceber o quanto ele é importante. Então a gente precisa ressignificar o que é uma casa arrumada. Então a gente tem adulto, criança, cachorro, papagaio, todo mundo convivendo o tempo todo e nesse momento convivendo, comendo e usufruindo, gato, né? Usufruindo ainda mais da convivência e da casa. E a gente quer muitas vezes que a casa fique arrumada, mas é um arrumado que só cabe dentro da nossa cabeça. Então a gente precisa abrir mão das expectativas do que é essa casa arrumada e entender, abre mão e entender o que é possível nesse momento. E muitas vezes a gente tem que redesenhar no nosso olhar, porque a gente começa a ver a casa muito bagunçada e começa a gerar uma tensão interna e a gente quer arrumar. E aí a gente vai ficando nesse peso de juntar brinquedo o dia inteiro, de lavar louça e de fazer as coisas e de dobrar roupa. É muita demanda. E aí a gente começa a sentir o peso da convivência. E o que a gente quer aqui é trazer leveza para a convivência e não peso. Então, para a gente poder apostar no que importa, que é a nossa relação com as crianças e com a gente mesmo, estar bem para se relacionar com eles, a gente pode começar a entender. Ei, Bri! Então, a gente precisa entender que é legal ter uma casa onde as coisas estão nos lugares, mas que é mais legal ficar tranquila, porque as coisas não estão nos lugares. Então, readequar novos lugares também é uma nova possibilidade, né? Então, a gente precisa começar a reconhecer isso. Se a gente lava a roupa, tem todo um processo, né? Separar a roupa, lavar a roupa, secar a roupa, recolher a roupa, dobrar a roupa, guardar a roupa. Só se a gente olhar para todo esse processo, é muito tempo. Então, o que a gente pode fazer é transformar isso numa brincadeira. E vai muito da nossa disposição interna, em estar bem, para conseguir olhar para tudo isso. Então, a gente pode começar a fazer coisas juntos, mesmo que fique mal dobrado. Então, aqui em casa, a gente dobra junto, muitas vezes, as roupas. E eles dobram as roupas e fica do jeitinho deles. E depois a gente guarda junto. Então, as roupas nunca estão simetricamente guardadas dentro do guarda-roupa, porque até eles mesmos usam as roupas e guardam o tempo todo. Então é uma leitura mesmo de como isso pode ser diferente. Os brinquedos têm suas caixinhas, então a gente guarda junto sempre que dá, mas não é um peso. Se um dia ficou sem guardar, a gente respira e depois a gente tenta fazer isso juntos. E normalmente eu vou fazendo e eles vão fazendo junto. Então eles gostam de estar junto, é o que importa pra eles. Então, um ponto fundamental é a gente dividir tarefas entre todos os moradores da casa, sejam adultos ou crianças. A gente vai dividir de acordo com a possibilidade de cada um. Mas, por exemplo, olhar também o que eu gosto de fazer e faço com muita tranquilidade e o que eu não gosto de fazer, mas que às vezes o outro faz com mais tranquilidade. Por exemplo, eu gosto de cozinhar. Só um pouquinho, Bri. Então, eu gosto de cozinhar e o Rodrigo não se incomoda de lavar a louça. Claro que às vezes é no tempo dele, mas ele não se incomoda de lavar a louça depois. Eu gosto de organizar as coisas, colocar as coisas no lugar, arrumar. E o Rodrigo não gosta de fazer essa parte, mas ele limpa, varre, passa pano. Então, essa é a parte dele. E aí a gente vai se redescobrindo nesse processo. As crianças entram, né? Então a gente tem uma criança que vai fazer 3 e uma criança que vai fazer 5. Então 2 e 4. E a gente tem os guardiões das determinadas funções. Então, por exemplo, a gente tem a Brigitte como a guardiã dos livros, o Ravi como guardião dos brinquedos. E eles começam a se responsabilizar pela tarefa. Não tem punição, não tem castigo, não tem recompensa. Mas eles começam a se responsabilizar. Então é olhar um livro e falar, cadê a guardiã dos livros? Esse livro tá fora do lugar. Olha esse brinquedo, cadê o guardião dos brinquedos? Começar a trazer de forma lúdica para que todo mundo passe a entender que a casa... A guardião da louça. Para que a gente possa entender que a casa é nossa, que a casa não é minha, que a responsabilidade pela limpeza da casa não é só minha,
enquanto mãe, enquanto mulher. Mas é nossa, tirou do lugar, coloca no lugar. E assim a gente vai tornando um pouco mais leve. Mas principalmente isso está no nosso olhar para as coisas, mais do que na organização em si. Então, a próxima a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso ritmo e como fluir dentro dessa dança da maternidade.